Então, para a gente começar a utilizar o Plotly, eu quero ensinar vocês a como instalar ele nos diferentes sistemas operacionais, seja aí Windows, Mac, Linux. Em geral, para instalar todo e qualquer pacote no Python, a gente sempre vai utilizar o pip. E o pip ele vai variar de acordo com cada sistema operacional. Eu recomendo que vocês sempre busquem o Anaconda Prompt. Entre no site do Anaconda, porque o Anaconda ele meio que unifica esse processo em todos os sistemas operacionais. E aí, feito isso, para usuários de Linux e Mac, vocês vão abrir o terminal de vocês, e para usuários de Windows, vocês vão abrir o Anaconda Prompt. Chegando nele, eu estou usando aqui um macOS, mas todos vocês deveriam abrir o terminal e o processo a partir daqui deveria ser o mesmo. Vocês vão digitar pip3 install plotly. Tá? Vão dar um Enter aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele instalado, mas é simples assim para que vocês instalem o Plotly. Depois de instalado o Plotly, vocês também vão ter que instalar o IPyWidgets, que ele é um plugin que vai fazer com que vocês consigam rodar todas as visualizações do Plotly no Jupyter. Então é muito útil para que a gente aprenda, teste nossos gráficos e etc. E quando a gente for trabalhar com Dash lá para frente, ele também vai ajudar a gente a conseguir visualizar os dados de uma forma melhor. Então eu vou digitar aqui pip3 também, install IPyWidgets. Rodando isso, a gente vai saber que o nosso Plotly e o nosso IPyWidgets foi bem instalado ao executar o que a gente chama de um primeiro gráfico dentro do Jupyter. Então abram o Jupyter de vocês, eu já tenho o meu aberto aqui, eu vou simplesmente executar import Plotly. Feito isso, eu vou colar um código básico de Plotly que vai permitir que a gente visualize um primeiro gráfico. Então, se vocês conseguirem visualizar esse gráfico aqui, significa que a instalação foi muito bem feita. Agora vocês podem estar se assustando um pouco. Puta, tudo isso para a gente conseguir fazer um gráfico tão simples quanto esse? E é esse detalhe que eu quero explicar para vocês agora, do que a gente fez nesse conceito bem básico. Uma coisa importante que eu tenho que comentar sobre Plotly é que eu não tenho como nesse módulo passar todos os conceitos dele, porque é uma biblioteca muito ampla, eu teria que ter muitas horas para poder passar um a um, caso a caso, como fazer esse gráfico, como fazer esse outro gráfico de cada forma específica, porque é tudo muito amplo. O mais importante daqui é que vocês consigam compreender os conceitos básicos e a essência da biblioteca, como é que é a estrutura principal dela, para que depois vocês consigam dar os principais passos de vocês. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui agora no meu caderno, no tablet, explicando a essência básica de todos os gráficos do Plotly. O Plotly ele vai funcionar com um objeto básico chamado figure. A figure nada mais é uma caixa onde todos os nossos gráficos vão residir. Então, uma caixinha, vou representar uma caixinha bem simples aqui, e todos os nossos gráficos vão estar aqui dentro. Essa caixa ela vai permitir que a gente plote um gráfico dentro dela, ou a gente faça combinações de gráficos. Se eu quiser, por exemplo, uma outra variação de gráfico, eu poderia colocar aqui um gráfico aqui na esquerda e dois gráficos dispostos iguais na vertical aqui na parte da direita, eu também poderia fazer isso. Então essa caixa que ela vai conter todos os gráficos que a gente for colocar aqui dentro. A figure, que seria essa bordinha de fora, ela tem três grandes atributos. O data, o layout e o frames. O data e o layout, eles vão estar presentes em praticamente acho que 100% dos gráficos que a gente for plotar. A gente precisa especificar que dados vão ser plotados e o layout do nosso gráfico, como é que a gente vai configurar ele para definir título, para definir tamanho do gráfico, para definir como é que essa caixa vai exportar. Frames é bem raro, a gente usa em alguns casos específicos quando a gente quer fazer algum tipo de animação com o nosso gráfico. Então eu uso muito pouco frames, não se estressem tanto com ele. Mas é importante você saber que existam caso no futuro comecem a ver e eu não tenho sido apresentado aqui. O data, a gente vai passar para ele a gente tem a opção de passar dois tipos de dados diferentes que o Plotly consegue se virar. A gente pode passar um dicionário. Sempre que a gente passar um dicionário, existe toda uma especificação pela biblioteca do Plotly de como a gente tem que passar esse dicionário. Eu acho importante eu dizer isso aqui porque existem muitos dashboards na internet que utilizam o Plotly e utilizam esses dicionários aqui para poder fazer toda a sua construção. Eu acho um pouco confuso, para ser sincero. Eu prefiro a segunda alternativa, que são objetos do Plotly. É com esses objetos que a gente vai trabalhar. Eu quero que vocês se acostumem a utilizar eles porque eu acho eles mais intuitivos e fáceis.
E no layout aqui embaixo, a gente vai ter uma série de regrinhas, que eu vou mostrando algumas para vocês, para a gente conseguir configurar e deixar o nosso gráfico melhor, da melhor forma possível. Então, se a gente voltar aqui para a tela e for analisar o que a gente fez, nada mais é do que a gente pegou e importou o Plotly, importou o que a gente chama de Graph Objects, que são alguns objetos mais fáceis que o Plotly nos dá para a gente conseguir fazer essas representações, e eu vim aqui e criei uma figure. Então, se eu retirasse isso aqui do meio, eu teria simplesmente o go.figure, ou seja, uma instância da classe figure aqui no meio. Aqui embaixo eu vim e coloquei o primeiro parâmetro data, que é o que a gente tinha comentado anteriormente, e um layout. Reparem que eu nem trabalhei com frames aqui. No data, ele pede que a gente passe uma lista de todos os dados que a gente vai fazer uma representação aqui dentro. Neste caso, eu utilizei o go.bar, que é um tipo de dado. A gente está fazendo gráfico de visualização em barras, que é justamente esse que vocês estão vendo aqui. E eu passei que o eixo X dele é 1, 2 e 3 e o eixo Y é 1, 3 e 2. É invertido, por isso que ele tem dessa cara. E no layout, eu acessei o go.layout e simplesmente alterei o title. Coloquei um título específico aqui. A gente não trocou cor desse gráfico, eu não troquei a disposição aqui, não troquei a forma como ele está apresentado. A gente vai ver isso mais à frente, mas a gente tem aqui um primeiro gráfico. Então esse é o primeiro passo que vocês têm que rodar para conseguir entender os conceitos básicos do Plotly e a partir daqui a gente vai começar a explorar um pouquinho mais do que a gente pode fazer com essa poderosa biblioteca. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.